estudar a palavra do Senhor, eu convido os irmãos para retornarem ao livro do profeta Jonas. Nós vamos começar a nossa exposição desse livro. Nós vamos fazer uma leitura no capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos ler, irmãos, do verso 1 até o verso 3, tá bom? Hoje nós vamos ler apenas esses 3 versículos. Hoje a minha intenção é tão somente fazer uma introdução ao livro, tá? Uma vez que nas semanas seguintes nós vamos observar capítulo por capítulo, porção por porção, nós precisamos dar uma olhada no livro de modo geral. Então a minha ideia é fazer uma introdução ao livro de Jonas hoje com os irmãos, tá bom? Vamos ler do verso 1 até o verso 3, do capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir agora que o Senhor seja servido em nos abençoar, em nos dar entendimento deste livro, em nos dar compreensão da sua palavra e também nos permitir contemplar a beleza, a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo neste livro. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lemos a tua santa palavra. Confessamos aqui, ó Deus, a nossa grande necessidade do conhecimento que só o Senhor pode nos dar. Confessamos aqui a nossa grande necessidade de conhecimento da Tua vontade revelada, do Teu Evangelho. E é por isso que suplicamos que agora o Senhor seja servido em nos conduzir em meio ao estudo do livro do Teu servo, o profeta Jonas. Que o Senhor nos ajude a compreender esta mensagem. Que o Senhor nos ajude a compreender este livro. Que acima de tudo o Senhor nos dê olhos para aqui contemplarmos a beleza de Teu Filho. Quando ainda aqui na terra, durante o seu ministério, Ele instruiu aos seus discípulos de que todas as escrituras do Antigo Testamento, Moisés, os Salmos e os profetas, todos falavam dele. Assim, ó Deus, nos ajude a enxergá-lo, nos ajude a contemplá-lo e mude a nossa vida através da Tua santa palavra. É no nome de Jesus que te oramos, é no nome dele que te bendizemos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero começar esta série de exposições a respeito do livro do profeta Jonas, fazendo uso de uma breve história, de um breve relato. Trata-se de algo já conhecido na história da igreja, mas o relato de que eu vou fazer uso agora, ele é do pastor Stuart Olyott, e é um relato a respeito de um pai da igreja, um homem chamado Aurélio Ambrósio, mais conhecido como Ambrósio, bispo de Milão, ou bispo de Mediolano, como Milão era conhecida na antiguidade. Ambrósio foi bispo ali de Milão durante o 4º século. E antes de ser bispo da igreja de Milão, Ambrósio era o prefeito da cidade. Ele era um homem que seguia a carreira pública, a carreira política, sem qualquer pretensão, sem qualquer aspiração pelo episcopado. Ele era prefeito ali de Mediolano, atual Milão, e era um homem de excelente reputação. Ele era conhecido pelos habitantes ali como alguém que era justo e que era extremamente amável.
E no ano de 374 depois de Cristo, Ambrósio foi à igreja. Naquela ocasião, seria realizada a eleição do novo bispo da igreja. O bispo havia falecido, era chegado o momento de a igreja eleger um novo bispo. E naquele período, meus irmãos, no quarto século, havia uma seita que estava causando grandes problemas dentro do Império Romano, que era a seita do arianismo. O arianismo havia sido condenado em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Não obstante, apesar de ter sido formalmente condenada, a heresia ariana, ela ainda permaneceu existindo, ela ainda sobreviveu no Império Romano. Não poucos bispos da chamada Igreja Imperial, ou a antiga Igreja Católica, muitos bispos eram comprometidos com o arianismo. E quando o bispo de Milão vem e falece, a igreja ela se divide, porque alguns dos membros da igreja inicialmente apoiavam um homem comprometido também com o arianismo. Então tratava-se de uma ocasião extremamente sensível, porque havia o risco de alguém que aspirava à heresia do arianismo se tornar bispo da igreja de Milão. E num determinado momento, Ambrósio pediu a palavra e exortou os membros da igreja com uma eloquência tal que mais tarde o faria famoso. E à medida que Ambrósio falava, aquele clima que até então estava agitado, as pessoas que até então estavam brigando, discutindo umas com as outras, à medida que elas foram ouvindo o discurso de Ambrósio, elas foram se acalmando, o clima foi amainando, o povo começou a ouvir com atenção e com interesse, até que num determinado momento, um menino, tinha de ser um menino, né? Um menino gritou: Ambrósio Bispo. Quando esse menino gritou, Ambrósio Bispo, as pessoas começaram a gritar também. As demais pessoas ali na igreja começaram a gritar: Ambrósio Bispo, e ele se assustou e fugiu dali. Ele fugiu da igreja. Tudo que ele não queria era ser bispo. Os historiadores vão dizer que ele saiu correndo da igreja e foi até a prisão. Ali na prisão, ele selecionou alguns prisioneiros e ordenou que aqueles prisioneiros fossem torturados. A esperança dele era que isso manchasse a reputação dele e as pessoas parassem de pedi-lo como bispo da igreja. As pessoas continuaram pedindo Ambrósio como bispo da igreja. Ele saiu correndo da prisão e se trancou em casa e mandou buscar várias prostitutas. Ele se trancou em casa com várias prostitutas e ele tinha certeza de que agora o povo pararia de clamar o seu nome como bispo da cidade. O povo continuou gritando. Nem mesmo isso fez o povo desistir de ter Ambrósio como seu pastor e bispo. Ele tentou fugir novamente, tentou se esconder, mas foi em vão. No final, Ambrósio teve de se render à insistência do povo e concordou em ser o bispo da cidade. Ambrósio, só para vocês terem uma ideia, ele vai se tornar posteriormente o grande mentor, o grande professor do famoso Agostinho de Hipona. Eu conto essa história, meus irmãos, porque não é incomum você encontrar pessoas que, diante do chamado de Deus para o servirem, acabam manifestando alguma relutância, acabam manifestando algum grande temor. Se você olhar, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, você pode ver claramente o exemplo do profeta Jeremias. Logo no capítulo 1 do seu livro, Jeremias recebe do Senhor o chamado para servi-lo como profeta, e Jeremias, ele reluta, alegando ser apenas uma criança. Ele não deseja inicialmente servir a Deus como profeta. Mas, meus irmãos, eu creio que nenhum exemplo é mais interessante do que o do profeta Jonas. Ninguém foi mais relutante do que Jonas. Nenhum homem foi chamado por Deus e foi mais obstinado do que Jonas. O pastor Stuart Olyott vai dizer que Jonas é alguém que, tendo sido chamado, não queria ir. Ele não queria ir, não queria pregar,
não queria ver o arrependimento do povo ninivita. O caso de Jonas é um pouco diferente do caso de Ambrósio, porque Ambrósio estava relutante diante do chamado imediato do povo. O chamado direto era do povo. No caso de Jonas, Jonas vai se mostrar relutante, obstinado, diante de um chamado direto da parte do próprio Deus. E, meus irmãos, a história do profeta Jonas é uma das histórias mais conhecidas das Sagradas Escrituras. Jonas é um dos personagens bíblicos mais conhecidos, inclusive por crianças. Nós ouvimos a história de Jonas desde a nossa infância. Ainda pequenos, nós ouvimos a respeito de como Jonas foi engolido por uma baleia, normalmente é o que se diz, né? Jonas foi engolido por uma baleia, ele ficou ali no ventre da baleia durante 3 dias, e depois ele foi vomitado pela baleia em uma praia. E na realidade, meus irmãos, quando nós falamos em Jonas, se formos bem sinceros, muitas pessoas vão conhecer apenas esse episódio da história de Jonas, tá? O episódio em que ele é engolido por esse grande peixe. Especialmente porque é esse episódio que vai ser destacado pelo Senhor Jesus Cristo ali nos evangelhos, quando Jesus fala de si mesmo, da sua obra redentora, e compara a sua morte àquilo que aconteceu com Jonas. Inclusive na antiga arte cristã, ou na arte cristã primitiva, sempre que, ou quase sempre que se retrata algo relacionado a Jonas, é Jonas ou sendo arremessado no mar, ou já sendo vomitado pelo grande peixe ali na praia, tá? Apesar disso, irmãos, trata-se de um livro extremamente rico. Um livro com temas diversos e com ampla aplicabilidade. Não entenda que o livro de Jonas é um livro sobre um homem que foi engolido por um grande peixe. É claro que você tem isso no livro, mas o livro é sobre Deus, não sobre o peixe, nem mesmo sobre Jonas, mas sobre Deus. Sobre o Deus gracioso, sobre o Deus soberano, que salva pecadores e usa vasos de barro que são frágeis, e faz tudo isso para cumprir os seus propósitos. Então o livro é sobre como este Deus gracioso e soberano, ele salva pecadores que não merecem a sua graça, que não merecem a sua misericórdia. Um detalhe interessante que eu esqueci de mencionar, irmãos, é que quando eu disse que o que muitas pessoas conhecem sobre Jonas é o episódio em que ele foi engolido pelo grande peixe, para vocês terem uma ideia da influência dessa história na cultura de modo geral, eu creio que, se não todos, pelo menos a maioria dos irmãos já ouviu falar de uma obra da literatura clássica, da literatura universal, que é a obra de Herman Melville, chamada Moby Dick. Moby Dick, para os irmãos terem uma ideia, há quem diga que foi inspirada na história de Jonas e do grande peixe que o engoliu. Inclusive, logo no início do livro, há um capítulo que vai mostrar um padre, não é, pregando em uma missa, e o conteúdo da pregação desse padre, o conteúdo inteiro é sobre Jonas, como Jonas desobedece a Deus, como Jonas é engolido por esse grande peixe, e depois, tripulantes do capitão Ahabe vão identificá-lo como sendo o Jonas, daquele navio que futuramente vai ser destruído pela baleia Moby Dick. Então, tamanha a influência dessa narrativa bíblica. Um pastor chamado Anthony Carter, falando sobre a relação entre Moby Dick e Jonas, vai dizer que no coração do livro de Moby Dick, você tem uma grande baleia, mas no coração do livro de Jonas, você tem um grande Deus que salva pecadores e usa homens imperfeitos. O pastor Timothy Keller, ele também vai fazer um comentário bem interessante a respeito da temática de Jonas. Ele vai dizer o seguinte: será que o livro trata de raça e nacionalismo,
Uma vez que Jonas parece estar mais preocupado com a segurança militar da sua nação do que com uma cidade de pessoas espiritualmente perdidas? Ou será que o livro trata do chamado de Deus para a missão, uma vez que Jonas, a princípio, foge do chamado, mas depois volta atrás e ainda se lamenta depois de ter voltado atrás? Ou será ainda que o livro gira em torno das lutas que os crentes enfrentam para obedecer e confiar em Deus? Então ele levanta 3 hipóteses. E ele vai dizer no final que a resposta é que o livro vai tratar de todos esses temas. O livro vai tratar de todos esses assuntos. Ele vai tratar da relutância e da obstinação de Jonas em não querer pregar para uma nação que não a nação de Israel. Ele vai tratar do evangelho sendo anunciado a outro povo, que não o povo da aliança no Antigo Testamento. O livro vai tratar de como nós devemos sim confiar em Deus e nos submeter à vontade de Deus. E há quem diga que Jonas trata de muito mais. Não somente isso, mas muitos outros assuntos, muitas outras aplicações você vai encontrar nesse livro. Há inclusive, irmãos, quem afirme que aqui em Jonas você também tem um exemplo do que o pecado da amargura, o pecado da mágoa, o pecado do ressentimento é capaz de causar na vida de um homem. Eu vou falar mais disso à frente, tá? Mas a razão para essa afirmação, não é, de que Jonas é o exemplo de uma pessoa amargurada e do que a amargura causa na vida de uma pessoa, a razão para essa afirmação reside na dificuldade que existe entre os estudiosos de datar o livro. Não se sabe exatamente quando o livro de Jonas foi datado, e isso tem levado muitos estudiosos a especularem muitas coisas a respeito de Jonas, tá? E na realidade, irmãos, um detalhe: tenham muito cuidado, porque não vai ser difícil vocês encontrarem aí na internet, né, no YouTube, ou mesmo em outros lugares, não vai ser difícil vocês encontrarem pregadores de orientação liberal que vão colocar em dúvida a historicidade do livro de Jonas. Pregadores e estudiosos de orientação liberal que vão defender que Jonas é apenas uma peça literária, é apenas uma fábula, é tão somente um mito, por causa da narrativa de Jonas sendo engolido pelo grande peixe. Só para vocês terem uma ideia, em 2010, eu concluí os meus estudos complementares ali na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e no culto de formatura, um pregador se propôs a pregar em Jonas capítulo 2, o texto que nós lemos no início. E quando ele, Jonas capítulo 1 e Jonas capítulo 2, quando ele leu aqui no capítulo 1, não é, que Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas, ele fez o seguinte comentário: aqui você tem um exemplo de como o povo crente, o povo evangélico de modo geral, é um povo ingênuo, é um povo crédulo demais, tão crédulo que chega a ser ingênuo, porque o texto vai dizer que um grande peixe engoliu Jonas, Jonas permaneceu no ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites, e depois o vomitou, e as pessoas acreditam nisso. Eu lembro de estar ali e não acreditar que eu estava ouvindo aquilo. Um colega do meu lado, reverendo Alci, a gente se olhou e eu disse para o Alci: rapaz, é a palavra de Deus. Se o texto dissesse que Jonas havia engolido o peixe, eu iria acreditar. Porque é a palavra de Deus. Por que eu não vou acreditar que um grande peixe engoliu Jonas e Deus, de modo extraordinário, de modo sobrenatural, o preservou ali durante 3 dias e 3 noites? Qual é a dificuldade em crer nisso? Então você vai encontrar aqui e ali algumas pessoas que vão considerar esse livro como não sendo factual, como não sendo
história, como sendo apenas uma fábula. Tá? Homens que consideram impossível um peixe engolir um homem e um homem sobreviver dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites. Para esses estudiosos, o relato de Jonas é um mito, é um conto ou é originário de material lendário. Eu li hoje um desses estudiosos, considerando Jonas, dizendo que Jonas é menos moral e menos interessante do que a maioria dos personagens de desenhos animados infantis. Só para vocês terem uma ideia. Então a ideia é que é uma fábula e ele ensina ainda menos verdade do que crianças podem aprender aí em alguns desenhos animados. Um teólogo conhecido, o pastor Eugene Peterson, ele vai considerar o livro de Jonas como apenas uma parábola. Apenas isso. Então tenham muito cuidado quando vocês estiverem assistindo ou ouvindo alguma, ou lendo mesmo, alguma exposição sobre Jonas, porque não raro você vai encontrar alguém que não crê na historicidade do livro do profeta Jonas. E meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês a este respeito é que nós não devemos e nós não podemos ter nenhuma dúvida a respeito do caráter verídico e factual do relato do livro do profeta Jonas. Existem algumas razões pelas quais nós somos obrigados a ler esse livro e a acreditar que tudo que é dito aqui é verdadeiro, é factual. Para começar, abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 14 e no verso 25, Jonas, ele vai ser apresentado como um personagem histórico, como um homem real, como um profeta que viveu em Israel, no Reino do Norte. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos. Diz assim: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efé. Gat-Efé era uma cidade da tribo de Zebulon, tá? Então você vê que Jonas, ele é apresentado como um personagem real, como um profeta que profetizou durante um tempo e que teve um papel importante ao longo da história do Reino do Norte. Aqui, o reino Israel, a nação já estava dividida em Reino do Norte e Reino do Sul, tá? Então Jonas, ele profetizou não em Judá, não no Reino do Sul, mas ele profetizou no Reino do Norte, em Israel, cuja capital era a cidade de Samaria. Esse verso 25 que nós acabamos de ler, meus irmãos, vai situar o profeta Jonas como profetizando durante o reinado de um homem chamado Jeroboão. Esse Jeroboão não é aquele que aparece em 1 Reis, logo no início ali, em 1 Reis, tá? Não é aquele mesmo que vai reinar no norte, enquanto Roboão vai reinar no sul por ocasião da divisão ali do reino. Aqui é o Jeroboão II, tá? Entre o primeiro Jeroboão e este Jeroboão, você tem um intervalo de tempo de pelo menos 150 anos. E se você ler a história de Jeroboão II, você vai ver que ele foi um rei que fez o que era mal perante o Senhor. Ele reinou de mais ou menos 793 até 752 antes de Cristo. E foi durante esse período, tá, que Jonas profetizou ali no Reino do Norte. Outra razão para você entender que a história narrada em Jonas é uma história verídica é a maneira como o próprio Senhor Jesus Cristo menciona ou cita o profeta Jonas. Abra a sua Bíblia e veja, por exemplo, o que está escrito no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 12 e no verso 40. Mateus, capítulo 12,
versículo 40. Mateus, capítulo 12, verso 40. Vamos ler todos juntos também, todos a uma só voz. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Observem, meus irmãos, que para Jesus, Jonas não era um mito. Jesus cita Jonas não como uma lenda, mas como um fato, como uma história real. Se Jesus tivesse usado Jonas aqui apenas como um mito, as pessoas que ouviram Jesus poderiam ter pensado que quando ele prediz a sua própria morte e a sua ressurreição, a sua morte e a sua ressurreição também seriam míticas, em vez de fatos da história. A relação que ele estabelece aqui entre Jonas e a sua morte e ressurreição é exatamente a mesma. Assim como ele morreu, como ele foi sepultado, como ele ressuscitou, e isso é verdadeiro, isso é histórico, assim também aquilo que anteriormente aconteceu ao profeta Jonas. A implicação, irmãos, é que, assim como a morte e a ressurreição de Jesus são fatos da história, assim também é tudo o que você encontra aqui narrado no livro de Jonas. Tá? Então, nós não podemos ter nenhuma dúvida quanto à historicidade de tudo o que é narrado aqui, inclusive a narrativa sobre Jonas ter sido engolido por um grande peixe. Outro detalhe que vai comprovar a historicidade de Jonas é o conteúdo do próprio livro. Se você ler a narrativa sobre o momento em que o grande peixe engole o profeta Jonas, você vai ver que a própria narrativa, ela é escrita de uma forma que não tem o propósito de permitir você imaginar que se trata de uma fábula ou de uma ficção. A intenção do profeta é que os seus leitores leiam o seu livro como fato, como história real. O pastor Timothy Keller, falando sobre isso, ele vai fazer uma observação muito interessante. Ele diz assim: o texto de Jonas não revela evidências de que o autor tenha inventado o relato milagroso. Por quê? Porque quem escreve ficção normalmente vai adicionar elementos sobrenaturais, elementos míticos, fantasiosos, para gerar empolgação ou deslumbramento, e com isso captar a atenção do leitor. Só que o autor do livro de Jonas, ele não tira propósito do episódio dessa maneira. O peixe não vai receber nenhuma ênfase. O peixe vai ser apenas mencionado em 2 breves versículos e sem detalhes. O episódio é relatado mais como um simples fato que aconteceu. E isso porque o autor não quer que ninguém se distraia por causa do peixe. Então nós temos, irmãos, razões sobejas para olharmos para este livro e entendermos que tudo que aconteceu aqui, ou tudo que é narrado aqui, de fato, aconteceu na história. Tudo bem? Agora vem uma dificuldade, que eu até mencionei anteriormente. Apesar de o livro de Jonas, irmãos, ser um livro factual, com uma história real, com uma história verdadeira, existem dificuldades com a datação do livro de Jonas. Então não se sabe exatamente quando o livro foi escrito. Existem alguns estudiosos que vão dizer que o livro foi escrito ali ainda no século VIII a.C., enquanto que outros vão dizer que o livro vai ser escrito ali no final do 4º século, por volta de 300 antes de Cristo. Tá? Só que a maioria dos estudiosos acredita que Jonas foi escrito antes da queda de Samaria. Samaria vai cair diante do Império Assírio em 721 a.C., no 8º século. Então, a maioria dos estudiosos vai dizer que o livro de Jonas foi escrito em algum momento antes da queda de Samaria.
o livro teria sido escrito durante um período conhecido como período de estagnação. Esse período de estagnação era uma referência ao Império Assírio e, mais especificamente, ao ímpeto violento e conquistador da Assíria. Então é dito que houve um tempo ali, quando essa violência da Assíria, esse ímpeto violento, esse ímpeto conquistador, ele arrefeceu, e foi aí que Jonas escreveu o livro. Então houve um tempo em que a Assíria, pelo menos momentaneamente, parou de ir à guerra. E assim o livro teria sido escrito ali por volta de 760 a.C., tá? Mas há quem também vá defender, irmãos, e eu acho isso aqui bem interessante. Há quem vá defender que Jonas, ele exerceu o seu ministério profético durante o reinado de Jeroboão II, tá? Jeroboão II, como eu já mencionei, reinou de 793 até 752 a.C., mas Jonas, ele não morre tão logo o reinado de Jeroboão II acaba. Jonas ainda viveu, tá, durante algum tempo após o reinado de Jeroboão. Há quem vá dizer que Jonas viveu ainda, muito provavelmente, até depois da queda de Samaria. Samaria cai em 721 a.C. Então há quem entenda que Jonas viveu até depois da queda de Samaria, e foi nesse momento, depois de Samaria já ter caído, depois de o reino do norte já ter sido destruído pelos assírios, que Jonas escreveu o seu livro. Se essa teoria for verdadeira, isso vai nos ajudar a entender a relutância de Jonas, por algo que eu vou mencionar já já. Eu quero trabalhar com vocês aqui agora a Assíria. Uma vez que Jonas é enviado por Deus para pregar contra a cidade de Nínive, capital do Império Assírio, nós precisamos entender um pouco por que ele vai ser enviado por Deus para Nínive. Se você olhar, se você retornar ao livro de Jonas, capítulo 1, tá? Você pode fazer isso. Capítulo 1, no final do verso 2, você vai ver o Senhor dizer que Deus diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O final do verso 2 aqui, ele é escrito de uma forma bem interessante. Quando Deus diz que a malícia de Nínive subiu até ele, a ideia aqui é como se um mau cheiro, tá? Ou como a gente diz no Ceará, é como se uma caatinga, né? Como se uma podridão tivesse então subido, e isso estava incomodando as narinas do Senhor. Essa malícia ou esse mau cheiro era justamente a violência da Assíria. Irmãos, a Assíria, naquele período, ela era simplesmente a maior potência mundial, a maior potência econômica, a maior potência militar. Um pastor presbiteriano chamado Dennis Pruitt, ele vai dizer que no início da sua ascensão, a Assíria, ela era conhecida pelo seu poder militar e pela sua crueldade. É dito que nem mesmo a Babilônia era tão cruel com os seus inimigos como a Assíria era. Há um relato, irmãos, datado do 9º século a.C., que vai dizer o seguinte. O Esdras, ele ouve isso, em casa ele vai me questionar, né? Ele presta atenção nessas coisas, quando chegar em casa ele vai perguntar. Mas o relato vai dizer que o costume dos assírios era, quando eles conquistavam uma cidade, quando eles conquistavam um reino, reuniam todos os homens, todas as mulheres, vivos ou mortos, e arrancavam a pele de todos. E cobriam os muros da cidade com as peles dessas pessoas. Só para vocês terem uma ideia da crueldade da Assíria. Um rei assírio chamado Assur-Nassir-Pal II, que reinou de 883 a 859 a.C., escreveu o seguinte: eu derrubei, falando de uma cidade, ele vai dizer,
Eu derrubei 3.000 dos seus guerreiros com a espada. Esse eu derrubei eu matei, tá? Eu derrubei 3.000 dos seus guerreiros com a espada. Capturei muitos soldados vivos. E aí ele vai dizer agora o que ele fez com os soldados que ele capturou vivos. Cortei alguns dos seus braços e mãos. Dos outros eu cortei os seus narizes, orelhas e extremidades. Escalpelei a outros tantos. Arranquei os olhos de todos os soldados. Fiz uma pilha de vivos e outra pilha de cabeças. Eu pendurei as suas cabeças em árvores. E com elas eu enfeitei o meu domínio. Irmãos, isto nos dá uma pequena ideia da crueldade, da violência com que os assírios tratavam os seus inimigos. E isso é importante para a gente entender a obstinação e a relutância de Jonas. A gente fica tentando entender, irmãos, por que Jonas não queria ir até Nínive pregar o evangelho. Por que Jonas não queria ir para Nínive anunciar aquilo que Deus disse que ele deveria anunciar naquela cidade? O contexto histórico de Jonas tem levado os estudiosos e os expositores desse livro a adotarem perspectivas diferentes quanto ao motivo central para Jonas relutar em proclamar a palavra de Deus à cidade de Nínive. E uma opinião muito difundida, pode ser até que você já tenha ouvido isso, tá? As pessoas tentando explicar por que Jonas não queria ir. Uma opinião muito comum é que Jonas era um homem preconceituoso com os pagãos. Você vai encontrar pessoas dizendo que Jonas era racista, que Jonas era xenófobo, tá? Ele era preconceituoso com pessoas de outras nações, que como judeu, Jonas era dominado pelo etnocentrismo e pelo preconceito, de maneira que para Jonas era inadmissível que a palavra de Deus fosse pregada a outra nação que não a nação de Israel. Mas, meus irmãos, trata-se de algo bastante improvável, para não dizer falso. Porque olhe para o capítulo 1 de Jonas. No verso 12, você vai ver a postura de Jonas em relação a pessoas estrangeiras. Veja, ele pega um navio para Tarsis, o Senhor, levanta uma tempestade, os marinheiros, eles começam a apelar para os seus deuses e começam a ficar preocupados, achando que todos ali vão naufragar. Jonas vem, se revela, diz que é servo de Yahvé e que porque está fugindo do Senhor, foi Deus quem suscitou aquela tempestade. Quando você olha para o verso 12, tá? Você vai ver o seguinte, Jonas capítulo 1, verso 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. O que você vê aqui é que Jonas, ele também está preocupado, irmãos, com o bem-estar desses marinheiros fenícios. Aqui você tem Jonas preocupado com o bem-estar desses marinheiros estrangeiros. Então, é praticamente certo que em Jonas você não vai ter alguém hipernacionalista que odiava os gentios. O problema de Jonas era com a Assíria. O problema de Jonas era com os ninivitas. Não era com os estrangeiros de modo geral. Há até, irmãos, quem vai defender a ideia de que Jonas era um profeta rebelde que odiou a Deus porque Deus amava os seus inimigos. Apesar dos seus defeitos, Jonas é um homem crente. Jonas é um homem piedoso. Ele ama a Deus, ele não odeia a Deus. Mas ele está estupefato diante de algo. Há algo que incomoda Jonas. O problema dele não é com os gentios, com os estrangeiros de modo geral, é com os ninivitas. Então, essa primeira ideia você pode descartar, tá? Ela é bem improvável, para a gente não dizer que é falsa. Outros vão dizer, e aqui já é plausível, tá? Já é possível que fosse o caso. Outros vão dizer que o grande problema de Jonas não era ódio pelos estrangeiros.
era amar demais Israel. Era o seu profundo amor por Israel. O Dr. O. Palmer Robertson, um grande estudioso do Antigo Testamento, ele vai fazer uma observação muito interessante. Ele diz assim: Jonas já havia pregado para Israel e Israel não havia se arrependido. Jonas não tinha sido o primeiro profeta enviado para Israel. Por 150 anos, Deus enviou profeta atrás de profeta. Por 150 anos, Deus enviou profetas a Israel. Profetas que denunciavam a idolatria de Israel e denunciavam com palavras claras, mas Israel continuava rejeitando a mensagem. Durante 150 anos, Israel vai persistir nos seus caminhos pecaminosos. Então, o Dr. Palmer Robertson vai dizer que a grande questão era: Israel não se arrepende, Israel não dá ouvidos, Israel continua em pecado e agora Deus me manda ir até Nínive. Qual é o significado dessa missão em Nínive? Caso essa nação pagã se volte para o Senhor através da minha pregação, qual vai ser o significado disso para as futuras relações entre a Assíria arrependida e o Israel não arrependido? Dessa forma, meus irmãos, o envio de Jonas a Nínive poderia significar que Deus agora estava chamando a Assíria para ser o seu povo e Israel estava sendo rejeitado. Então há quem diga que era isso que atormentava o coração de Jonas, a possibilidade de Israel ser rejeitado e de Deus chamar Nínive para si. O Dr. Palmer Robertson ele vai concluir dizendo que foi por isso que Jonas fugiu. Ele fugiu porque queria proteger o seu povo. Ele preferia ver os ninivitas pagãos perecerem a ver os israelitas desobedientes perecerem. É uma teoria plausível. Mas há uma terceira, e que eu confesso para os irmãos que é a minha favorita. Muito provavelmente o motivo que levou Jonas a tentar fugir da presença do Senhor e não ir para Nínive no primeiro momento foi a sua profunda amargura em relação aos assírios. Veja, ele não era nacionalista, ele não era preconceituoso, ele não era um homem que amava demais Israel, ele era um homem amargurado. Essa teoria, ela se baseia na possibilidade de Jonas ter escrito o seu livro depois da queda de Samaria e de todo o reino do norte, de todo o reino de Israel. Um pastor presbiteriano chamado Philip Kaiser, ele vai dizer que evidências arqueológicas têm ajudado alguns estudiosos a entenderem que Jonas, olha só isso, Jonas ele chegou a ver, e aqui você vai entender por que eu mencionei a crueldade dos assírios. Então, muito provavelmente, Jonas chegou a ver os seus irmãos israelitas, talvez até a sua família, os seus amigos, ele viu essas pessoas sendo esfoladas vivas e sendo submetidas a outras crueldades pelos assírios. Jonas teria testemunhado o seu povo sendo lenta e sadicamente torturado. Então, as memórias do evento eram extremamente dolorosas, de modo que fizeram com que a raiva se transformasse em ressentimento e em uma amargura profunda. Jonas não era preconceituoso com estrangeiros. Ele não desejava o mal dos marinheiros fenícios. Ele desejava o mal dos assírios. Ele não queria a salvação dos assírios. A plausibilidade dessa teoria, ela se fortalece quando você lembra, ali no final do capítulo 3 e no início do capítulo 4, de como Jonas se queixa do Senhor quando os ninivitas se arrependem e quando Deus se arrepende do mal que havia dito que faria a Nínive. Abra lá a sua Bíblia. Jonas, final do capítulo 3. Verso 10, diz assim, olha só, viu Deus o que fizeram
como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Olha como começa o capítulo 4. Com isso o quê? Com o arrependimento dos ninivitas, e porque Deus não executou o seu juízo sobre Nínive, tá? Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor. Esse Ah, Senhor, lembra que eu já falei várias vezes que a gente precisa aprender a ler o texto bíblico, tentando perceber o sentimento que está sendo transmitido? Quando ele diz assim, Ah, Senhor, não é como a gente lê às vezes, Ah, Senhor, né? Ele não está aqui lamentando, ele está irado. Veja o que diz o verso 1. Ele está irado. Ele está aqui bufando de raiva diante de Deus. Então aqui você tem um homem gritando diante de Deus e pedindo satisfações a Deus. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, que se arrependes do mal. A amargura teria feito Jonas agir assim diante de Deus. Independentemente, irmãos, de ser a segunda ou a terceira teoria, né? O que está na raiz dos problemas de Jonas é o orgulho. Quer Jonas estivesse sofrendo com medo de Israel perder a sua posição diante de Deus, quer Jonas estivesse amargurado com os assírios, na raiz do problema estava o orgulho. Foi o orgulho que levou Jonas a não se submeter à determinação de Deus para que ele se dirigisse a Nínive e proclamasse a sua palavra. Então no livro você tem um Deus que é gracioso, um Deus que salva aqueles que não conseguem discernir uma mão da outra, e você tem um profeta orgulhoso. Quanto à estrutura literária do livro, irmãos, você tem algo aqui bem interessante. O livro de Jonas é um livro breve, é um livro curto, é um livro que possui apenas 4 capítulos, tá? E esses 4 capítulos, eles vão relatar apenas 2 episódios. Você tem um episódio no capítulo 1 e no capítulo 2, e você tem um segundo episódio nos capítulos 3 e 4. Nos capítulos 1 e 2, você tem Jonas recebendo uma ordem de Deus, mas não obedecendo a essa ordem e sofrendo as consequências disso. Nos capítulos 3 e 4, você tem Jonas recebendo novamente a mesma ordem, dessa vez obedecendo e se irando com as consequências da sua obediência. Além disso, irmãos, os 2 episódios, eles estão organizados aqui no livro de forma praticamente paralela. Se você ler com atenção o livro de Jonas, você vai perceber que o capítulo 1, ele faz paralelo com o capítulo 3, e o capítulo 2, ele faz um paralelo com o capítulo 4. Eu coloquei aqui uma tabela, tá? Na verdade, essa tabela, Júlio, tem como projetar? Não sei se vai dar para enxergar, talvez a letra fique pequena. Essa tabela, na verdade, ela é extraída da obra do pastor Timothy Keller, né, sobre o livro de Jonas. Como diria aquele filósofo brasileiro Faustão, programa ao vivo acontece essas coisas mesmo, né, Júlio? Não dá para ler, está muito pequeno, né? Mas eu vou ler para vocês, depois eu posso até mandar nos grupos isso aqui. Você tem aí 2 colunas, cena 1, cena 2, tá? Nas 2 colunas você tem Jonas, os pagãos e o mar, na cena 1 no caso. E lá na cena 2, mostra lá, Júlio, por favor, você tem Jonas, os pagãos e a cidade, tá? Aí veja, você tem Jonas e a palavra de Deus. Tenta diminuir agora para enquadrar as 2 colunas, Júlio. Ou então centralizar, alguma coisa assim.
Então veja, no capítulo 1 e no verso 1, você tem a palavra de Deus, ela chega a Jonas. A mesma coisa no capítulo 3 e no verso 1, a palavra de Deus chega a Jonas. Capítulo 1 no verso 2, você tem a mensagem a ser transmitida. A mesma coisa no capítulo 3 e no verso 2. No capítulo 1 e no verso 3, você tem a resposta de Jonas. Também no capítulo 3, no versículo 3, você tem a resposta de Jonas. Tá? Logo depois você tem Jonas e o mundo de Deus. No capítulo 1 e no verso 4, você tem a palavra de advertência. E no capítulo 3, no verso 4, você também tem a palavra de advertência. No capítulo 1 e no verso 5, você tem a resposta dos pagãos, aqui no caso os fenícios. Tá? No capítulo 3, no verso 5, você tem a resposta dos pagãos, no caso agora, os ninivitas. No capítulo 1 e no verso 6, você tem a resposta do líder pagão, que é o capitão do navio. No capítulo 3, no verso 6, você tem a resposta do líder pagão, que é o rei de Nínive. Do verso 7 até o final do capítulo 1, você tem como a resposta dos pagãos foi, em última análise, melhor do que a de Jonas. Isso também vai aparecer no capítulo 3, do verso 7 até o final do capítulo, como a resposta dos pagãos foi, em última análise, melhor do que a de Jonas. No capítulo 2, no verso 4, você tem o paralelo entre Jonas e a graça de Deus, tá? Mostrando Jonas e a graça de Deus nesses dois capítulos. Do verso 1 até o verso 10 do capítulo 2, você vai encontrar como Deus ensinou graça a Jonas por meio do peixe. E no capítulo 4, do verso 1 até o verso 10, você tem como Deus ensinou graça a Jonas agora através da planta. Então você vê que é um paralelo muito bem feito pelo autor do livro. Tá? Esse paralelo, meus irmãos, ele vai ser, inclusive, há quem diga, eu acho essa hipótese muito interessante, há quem diga que esse paralelo era conhecido por Jesus. Lembre que Jesus começa o seu ministério ali pela Galileia dos gentios. Você tem isso ali no final do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Ele começa pregando o Evangelho na Galileia dos gentios. Zebulon era uma tribo, a cidade de Jonas, Gat-Efé, ficava na Galileia. Então há quem diga que Jesus conhecia a história de Jonas muito bem e conhecia inclusive esse paralelo. De maneira que esse paralelo vai aparecer, sabe onde? Lá na parábola do filho pródigo. Como? Tá? Na primeira metade do livro, Jonas, ele seria um tipo do filho pródigo, que foge de Deus, que foge de seu pai, que tenta ir para longe de seu pai. Tá? Já na segunda metade do livro, você tem Jonas sendo o tipo do irmão mais velho. Por que ele vai funcionar como o tipo do irmão mais velho ali na segunda metade do livro? Ele vai obedecer o seu pai, mas ele vai censurar o seu pai porque o seu pai é gracioso para com pecadores arrependidos. Você tem a mesma ideia. E se você observar, a parábola do filho pródigo, ela termina com uma pergunta que não é respondida lá. O livro também, veja aí no final do capítulo 4. Verso 11. Jonas 4, verso 11. Vamos ler todos juntos. Diz assim: Deus ensinando graça a Jonas aqui. Leiamos. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E o livro termina esperando que Jonas responda, assim como a parábola termina, esperando que o filho mais velho responda. É uma obra fascinante o livro do profeta Jonas. E Jesus, irmãos, ele pode muito bem ter esse paralelo em mente quando ele conta a sua parábola, porque Jonas ainda tinha muito a aprender sobre a graça de Deus, como nós também. Mas o mais importante, irmãos, é nós percebermos como o próprio Senhor Jesus Cristo, de maneira explícita, Jesus vai associar o episódio em que Jonas foi engolido pelo grande peixe,
E ficou no seu ventre durante 3 dias e 3 noites, a maneira como de maneira explícita Jesus associa isso com a sua morte, com o seu sepultamento e com a sua ressurreição. Nós já lemos o que diz Mateus capítulo 12, verso 40. Eu peço que você abra lá novamente. No capítulo 12, no verso 40 de Mateus, você vai ter o seguinte, Mateus 12, verso 40. Vou esperar os irmãos encontrarem. Mateus 12, 40 diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração de onde? Se você ler Jonas capítulo 2, verso 3, Jonas vai dizer que o Senhor o lançou no profundo, no coração dos mares. Jonas no coração dos mares, o Filho no coração da terra. No verso 41 de Mateus capítulo 12, Jesus vai se identificar ainda como aquele que é maior do que Jonas, como aquele que é o último Jonas. Se você abrir no capítulo 16, no verso 4, você também vai ver Jesus dizendo que uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Então, nesse livro, irmãos, nós vamos aprender sobre a graça de Deus, nós vamos aprender sobre o Deus gracioso, nós vamos aprender sobre o orgulho e a obstinação humana, mas, acima de tudo, nós vamos poder aprender a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Jonas foi lançado em uma tempestade, em razão dos seus próprios pecados. Mas ele vai ser lançado em uma tempestade para que outras pessoas pudessem viver. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver Jesus também sendo arremessado em uma tempestade. No caso, a tempestade da ira de Deus, por causa dos pecados de outras pessoas, para que essas pessoas possam viver. Em Jonas, você vai ver o profeta permanecendo 3 dias sob o poder da sepultura, no ventre do grande peixe, no coração do mar. Isso vai nos falar de como Jesus permaneceu 3 dias sob o poder da sepultura, no ventre da terra, no coração da terra. Assim, pois, irmãos, queira o Senhor nos abençoar aí nas semanas que se seguirão, tá? Queira o Senhor nos comunicar e nos ensinar o seu evangelho através deste livro tão especial que é o livro do profeta Jonas. Amém. Vamos nos colocar de pé?